Olá, meu nome é Eduardo. Eu vou falar nesse vídeo aqui brevemente sobre alguns conceitos que aparecem no livro Introdução às Teorias do Desenvolvimento de Paulo Nierdelli e Guilherme Francisco, especificamente no capítulo 2 do livro. A ideia central do vídeo é explicar como o autor entende o o desenvolvimento econômico, destacando 5 conceitos centrais da teoria, que ajudam a compreender essa teoria. Desenvolvimento é igual ao diferente crescimento, desenvolvimento, mudança qualitativa igual a mudança qualitativa. Dentro dessa mudança qualitativa surgem especificamente dentro do sistema econômico, que é baseado nas inovações. Basicamente, essa é a ideia central do capítulo. Dando continuidade, o primeiro conceito que eu quero destacar é o no âmbito da produção e não do consumo. Basicamente, o Schumpeter, de acordo com a visão dele, o desenvolvimento não nasce do consumo, mas sim da produção. Em outras palavras, não é um aumento da demanda que vai explicar o desenvolvimento, mas sim as mudanças na forma como ele se produz. E a partir disso, ele vai criticar a ideia de que crescimento econômico acontece apenas porque as pessoas consomem, né, dado a demanda agregada. E ele vai reiterar que isso pode gerar até crescimento, mas não gera o desenvolvimento propriamente dito, desenvolvimento de fato. O desenvolvimento ele ocorre quando surgem novas formas de produzir, né? Entende-se isso, novos produtos, novas tecnologias, novos modelos de mercado, novas formas de organização e novas formas de organizar a produção nesse sentido. E basicamente a partir disso a gente entende a visão dele, que é só depois dessas mudanças produtivas é que o consumo se ajusta. Então a gente pode concluir que a partir dessa visão, que o motor do desenvolvimento não está a partir dessa visão que o motor do desenvolvimento está justamente nas transformações da produção e não nas preferências dos consumidores, né? A partir do que eles procuram. Dando continuidade, o segundo ponto que eu quero destacar é a concessão do crédito. A concessão do crédito revela uma ordem. Esse é um ponto importante com relação ao papel do crédito. O Schumpeter vê o crédito como algo ativo né, constante, de forma constante, e não algo neutro. Se entende-se que quando os bancos eles concedem crédito a alguém, eles não estão apenas emprestando dinheiro, né, o capital, eles estão escolhendo quais projetos terão maiores chances de retorno, que vão acontecer de fato. Isso significa que o crédito revela uma ordem cronológica econômica, ou seja, define quais atividades serão priorizadas dentro de um formato de uma economia, seja, seja dado o período recessivo ou um período com maior gasto. Então, dessa forma, o crédito ele permite que recursos, eu tirei esse trecho aqui justamente da interpretação, o crédito permite que recursos saiam de usos tradicionais, que sejam direcionados para novas iniciativas, geralmente ligadas à inovação, a novos modelos de tecnologia, a novos formatos de organizações. Por isso, o sistema financeiro participa diretamente do desenvolvimento econômico.
Aí o autor vai argumentar que ao viabilizar novos empreendimentos, dando continuidade, outro ponto, há um processo evolucionário de seleção. Como já foi dito, o autor entende o capitalismo como um sistema em constante evolução, e nessa evolução ele vai argumentar que há uma espécie de seleção econômica, né? Como já foi sutilmente abordado. Sabe-se que empresas, tecnologias e métodos produtivos competem entre si. Aqueles que são devidamente eficientes e eficazes em seus processos, ou, ou que eles sejam inovadores, eles sobrevivem. Enquanto os menos eficientes e que não apresentam eficácia, né, nos seus formatos, nos seus modelos de produção, eles acabam sendo eliminados pelos concorrentes dentro do próprio modelo estabelecido. Então, esse movimento é marcado pelo. O autor fala que esse movimento é chamado de destruição criadora, né? E ele vai falar que, na interpretação, que o novo substitui o velho, gerando progresso. Porém, dentro desse progresso é gerado crises, falências e justamente as mudanças estruturais que são estabelecidas dentro desse processo. Assim, entende-se que o desenvolvimento não é linear e nem harmônico, né? Justamente o que foi falado, ele é resultado de conflitos internos e externos ao redor de uma conjuntura e substituição e devido a substituições constantes dentro do próprio sistema capitalista. O outro ponto que eu quero destacar, que o capítulo traz, é a questão do empresário inovador. No centro da teoria está essa figura do empresário inovador, o autor vai argumentar. Ele vai dizer que ele não é apenas um administrador e nem alguém que segue rotinas administrativas de escritório. Ele fala que esse tipo de empresário pode ser interpretado como alguém inovador, que rompe com o equilíbrio econômico tradicional, introduzindo novos formatos de produção. Ele, de certa forma, assume riscos, assume a responsabilidade de riscos e enfrenta resistências, tanto do mercado externo quanto das instituições já previamente estabelecidas. O lucro, é, o lucro obtido por ele é temporário, né? Em outras palavras, ele funciona como basicamente como uma recompensa pelo risco, uma recompensa pela inovação, mas desaparece quando outros agentes passam a imitar essa nova atividade, né, que foi ali descoberta. O outro ponto seria as instituições arcaicas, condições institucionais. É, o, o Schumpeter vai reconhecer que o desenvolvimento depende das instituições. Entende-se que instituições arcaicas, sem modelo realmente eficaz e efetivo, ou muito rígidas, podem dificultar ou até bloquear a inovação, os novos modelos de inovação, a tecnologia. Pode colocar aí na interpretação que seria as leis, as normas, as diretrizes internas, tanto das estruturas estatais como em formato de organizações econômicas. E mesmo se aprofundar muita argumentação, o Schumpeter deixa claro que o capitalismo só se desenvolve plenamente quando existem condições institucionais favoráveis à inovação e justamente ao fator do empreendedorismo. Então, nesse sentido, a gente pode concluir que o desenvolvimento, né, a partir dessa visão, o desenvolvimento econômico não é um fenômeno, não é só um fenômeno econômico, mas um fenômeno histórico, um fenômeno social que acontece
devido a essas estruturas que ocorrem dentro da conjuntura econômica. E era basicamente isso que eu queria apresentar brevemente aqui, e aqui eu encerro.